E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre esse clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Na verdade Atlético e Cruzeiro, né? Porque o mando é do nosso rival. Partida que acontecerá no domingo, 18 horas. Mas antes de tratar os pormenores do clássico, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo uma série de competições europeias, com destaque para o campeonato alemão. E para acompanhar os jogos da Bundesliga, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito e nem nada. O OneFootball, que é um aplicativo muito completo, que inclusive está transmitindo os jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro como mandante. O clássico não será transmitido por lá, justamente porque o mando é do Atlético Mineiro, né? Mas outras partidas do Cruzeiro como mandante estão passando no OneFootball, que é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. E é um jogo de uma importância muito grande, não apenas pela óbvia rivalidade entre os clubes, né? O Atlético Mineiro certamente está muito mordido pelo que aconteceu na temporada passada, em que eles esperavam uma goleada, uma vitória sem nenhuma dificuldade, e o Cruzeiro surpreendentemente venceu. E o lado bom nessa história é que o time do Cruzeiro de 2022 até o momento parece ser melhor do que aquele time do Cruzeiro do Felipe Conceição que bateu o nosso rival no ano passado. O lado ruim nessa história é que o Atlético Mineiro também é hoje um time muito melhor do que era naquela ocasião. E esse jogo tem um valor importante também quando a gente considera a tabela de classificação do campeonato. Isso porque Atlético e Cruzeiro estão empatados na liderança, mas o Atlético Mineiro leva vantagem porque tem um saldo maior. E acho justo dizer que a única forma do Cruzeiro terminar esse campeonato na liderança é se conseguir ganhar o clássico do Atlético, tá? Porque nas últimas 2 rodadas eu não imagino que o nosso rival perca pontos. Dependendo do que acontecer nessa rodada, especialmente com os jogos de Caldense e América Mineiro, existe até a possibilidade do Cruzeiro já garantir a sua classificação para a semifinal do campeonato estadual. Mas se porventura a gente perde Caldense e América e o Atlético vencem os seus jogos, a nossa classificação também fica ameaçada. Olhando aqui um rápido esboço das duas equipes, né, e até pensando aí do ponto de vista tático, é claro que não dá pra gente cravar exatamente quais serão as escalações. O Atlético Mineiro tem opções técnicas melhores que a gente, e por isso mesmo eu não vou ficar fazendo aqui aqueles cara a cara, mano a mano, quem é melhor posição por posição, porque acho que tecnicamente, né, analisando individualmente, o Atlético leva vantagem em todas as posições. É um elenco melhor que o nosso. E aí se talvez o Cruzeiro tivesse uma figura como o Maicon, ou até o próprio Sidney, né, como um dos zagueiros, a gente poderia ganhar em alguma posição. Mas assim, o que cada jogador fez até o momento, nosso jogador de mais destaque na temporada, o Edu, no caso o concorrente direto dele seria o Hulk do Atlético Mineiro, que é um cara que fez mais até o momento. Embora eu espero e torço muito para que no clássico de domingo quem brilhe seja o Edu, sejam os nossos jogadores. Mas analisando assim individualmente, o time do Atlético é melhor, não é vergonha nenhuma admitir isso. Mas como todos nós sabemos também, o futebol não é um esporte individual, né? E a organização coletiva muitas vezes consegue superar, desde que o trabalho seja bem realizado e o time esteja bem encaixado. Então o foco desse vídeo vai ser realmente o time do Cruzeiro, as opções táticas que a gente tem e o que o nosso treinador Paulo Pessolano indicou que pode fazer até o momento, tá? Nesses primeiros jogos aí da temporada. Esse daqui seria hoje o time titular do Cruzeiro, considerando que foram os jogadores escolhidos pelo Pessolano para o duelo da semana passada contra o Sergipe, que a gente passou muito bem, venceu por 5-0, conseguiu se classificar na Copa do Brasil. Mas nesse provável 11 titular, a gente deve ter pelo menos uma baixa, tá? Até o momento que eu tô fechando esse vídeo, na sexta-feira, o Giovani é dúvida e provavelmente não vai jogar, ele não treina há uma semana, tomou uma pancada lá no jogo contra o Sergipe e provavelmente ficará de fora, no máximo como uma opção de banco de reservas. Então aqui a gente tem uma lacuna que pode ser preenchida aí de diferentes formas pelo treinador. O que seria aqui o 6 por meia dúzia, analisando até o último jogo? Saiu o Vagninho no intervalo, naquela partida contra o Sergipe, o Giovani veio jogar pelo lado esquerdo e quem entrou na ponta direita foi o Vitor Roque, né, que inclusive teve uma ótima atuação, marcou 2 gols, mas eu considero muito improvável que o Vitor Roque comece jogando o clássico, primeiramente pela questão de experiência, questão física, ainda é um jogador que está amadurecendo, e o Vitor Roque acaba sendo uma ótima arma para o Cruzeiro para tentar entrar no segundo tempo e pegar a defesa adversária um pouco mais cansada, né? Porque ele tem conseguido produzir bem. Contra o Sergipe ele jogou muito. E tem um outro detalhe, como o Thiago foi negociado, o Cruzeiro tem para centroavante o Edu e hoje não tem uma figura ali como reserva. Pode ser o Vitor Roque, pode ser até o Vitor Leque que está voltando de lesão, só colocar a carinha
palhinha dele aqui, porque muita gente inclusive falou dessa possibilidade, né, que ele poderia ser titular no Clássico, que eu também acho improvável pela falta de ritmo de jogo, mas possível é. E colocando o Vitor Roque aqui, o Pessolano manteria a mesma estrutura de time que jogou contra o Sergipe, pelo menos ali no segundo tempo, né, só com uma ou outra mudança de característica mesmo, porque o Giovani é um jogador de mais armação, enquanto o Vitor Roque e Vagninho são de fato atacantes. Então, jogando com o Roque ou com o Leque, o único jogador realmente de criatividade que a gente teria no time seria o João Paulo aqui no meio campo, né? Enquanto o Machado, mais ou menos, e o William Oliveira é mais volante mesmo. Mas como eu imagino que o Roque seja um cara para começar no banco, tá? O Vitor Leque também. Qual seria uma outra opção até natural? Colocar o Bidu aqui na segunda linha como meio campista e mandar o Vagninho lá para a ponta direita. Essa é uma alternativa que o técnico já fez. Inclusive no segundo tempo contra o Sergipe, o Bidu entrou fazendo essa função e deu assistência para o gol do Thiago. Entrou bem na partida, o Rafael Santos está jogando muito bem e acredito que será mantido aqui na lateral. No comando de ataque me parece óbvio que o Edu é titular absoluto, tá? Ninguém considera uma mudança nesse setor. Mas assim, se não for o Bidu, ou mesmo se o próprio Vagninho ficar no banco, né? Eu vi alguns rumores aí de que ele não estaria 100% fisicamente. Uma outra alternativa bem natural que o técnico poderia seria colocar o João Paulo como um dos meias abertos, né? João Paulo por um lado, o Vagninho pelo outro, o Edu no comando. Dessa forma, abriria espaço para a entrada de mais um jogador meio campista que dá um pouco mais de volume para o time, né? Os mais cotados seriam aí o Pedro Castro ou o próprio Fernando Canezin, que tem entrado em todos os jogos e é um cara que parece estar agradando o Paulo Pessolano pelo que tem feito nos treinamentos, né? Ele inclusive entrou muito bem lá no jogo contra o Tombense, iniciou a jogada do gol. E só para dar aquela cornetadinha de leve, né? Eu acho o Pedro Castro melhor que o Felipe Machado, tá? Então no meu time o Pedro Castro seria titular e o Machado ficaria no banco. Mas o Machado parece ser um jogador que conta com a confiança do técnico. Então é possível que jogue aqui um trio de meio campo com 3 volantes, digamos assim, né? Jogadores que tenham um pouco mais de capacidade de combate e o João Paulo tenha também um pouco mais de liberdade para circular no momento com a bola. E a gente não precisa dizer, né, que no momento que o Atlético tiver com a bola, todo mundo precisa defender. Volta aqui aquele 4-1-4-1, né? As duas linhas de 4. E o Edu é o único jogador que não tem tanta responsabilidade defensiva assim, mas fica ali trombando também, tentando recuperar e manter a posse da bola. E uma outra alternativa que o técnico só utilizou no jogo contra o América, né, seria jogar aqui Machado, joga o João Paulo, e em vez de colocar mais um meio atacante, ele colocar um defensor. Naquela ocasião, o Cruzeiro iniciou o clássico contra o América jogando com 3 zagueiros, né, a gente não tinha o Rômulo, né, jogou inclusive o Gabriel Dias como ala, mas foi o Giovani como um zagueiro pela direita, na oportunidade o Sidney centralizado e o Eduardo Brock como o zagueiro pela esquerda. Rafael Santos e Gabriel Dias na ocasião foram os alas, o William era o primeiro volante e a gente tinha Machado, João Paulo, Vagninho se juntando ao Edu aqui no ataque, né? O Cruzeiro teve ali um esquema com 3 zagueiros que acabou não dando certo porque a gente perdeu, mas foi um jogo muito condicionado pela arbitragem, né? Teve o gol mal anulado do Edu no início, com 19 minutos de partida o Vagninho foi expulso, o que também atrapalhou demais. E embora eu não ache que o Pessolano vá jogar com 3 zagueiros o clássico contra o Atlético, não dá pra gente descartar totalmente essa possibilidade. Às vezes nem o Giovani entrando, mas jogando com o próprio Oliveira mesmo, como zagueiro pela direita, o Sidney na sobra e o Brock pela esquerda. Esse seria um sistema defensivo em tese mais sólido, né, com mais jogadores capazes de fechar aqui os lados e a entrada da área, e que a gente precisaria de um trabalho muito efetivo na hora de ligar rapidamente os ataques, né, especialmente contando com o trabalho dos alas. E aí nós temos um outro problema, né, porque o Rômulo não é um jogador que tem passado grande confiança até o momento. O Rafael tem ajudado bastante ofensivamente, né, dando muitas assistências. É claro que o nosso elenco possui outras alternativas, mas eu considero que esses aqui são os jogadores mais prováveis para iniciar ou para entrar no segundo tempo do clássico, tá? Certamente vai ser um jogo bem complicado, o time do Atlético Mineiro é muito bom tecnicamente, a nossa equipe tem feito alguns jogos muito bons, em outras partidas tem falhado demais, né? O nosso sistema defensivo até o momento não passa grande confiança e o clássico é um ótimo momento para que a gente possa se convencer sobre alguns jogadores e para quem está em baixa com a torcida também conseguir se firmar, né? Um ótimo exemplo é o goleiro Rafael Cabral, que muita gente fala, ele não passa confiança. Se ele faz uma grande atuação no clássico, eu gostaria inclusive que ele nem fosse muito exigido, mas se isso acontece e ele consegue fazer uma grande partida, já vai mudar totalmente a percepção que os torcedores têm dele. E para deixar aqui o meu palpite, o meu achismo de como eu imagino que o Cruzeiro vai entrar no jogo, hoje eu chutaria que o Pessolano vai com o Wagner
Magninho na ponta direita e com o Bidu aberto pelo lado esquerdo, tá? Porque essa configuração aqui o Cruzeiro conseguiu jogar bem em algumas partidas. O João Paulo pelo lado não produziu tanto e aqui no meio de campo eu acho que é o lugar ideal para ele, até para oferecer um pouco mais de dinamismo para o time. Na minha escalação ideal, se o Sidney estiver em boas condições físicas, seria o titular aqui na zaga, na vaga do Oliveira. Eu também preferi o Pedro Castro na vaga do Machado aqui no meio campo, porque ainda que eu enxergue algumas virtudes no Machado, eu acho que ele é um jogador que erra passe demais e muitas vezes passes em condição arriscada. E ali na frente eu manteria o Vitor Roque para entrar no segundo tempo mesmo, tá? Ainda que a gente esteja muito animado com esse jogador, eu não o colocaria como titular no clássico, para que ele possa entrar no segundo tempo, no momento em que as marcações não estão tão acirradas assim, os times já estão um pouco mais cansados, e ele possa tentar aproveitar alguma oportunidade ali com o talento que claramente ele tem. Tentei cobrir então as principais alternativas que eu imagino aí do Paulo Pessolano para o clássico de domingo. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para dizer o que você acha que o Pessolano fará e como você armaria o Cruzeiro se tivesse esse poder. O favoritismo tá todo do lado do nosso rival, mas o Cruzeiro obviamente tem as suas chances e assim como a gente fez na última temporada, é encaixar um bom jogo, buscar a vitória, não ficar retraído ali na defesa, na retranca. Imagino que o Pessolano não fará isso, até pelo modo como ele monta os seus times, né? Sempre propondo buscar o ataque, buscar o gol, só que a gente precisa ter também cuidados defensivos para que a gente seja um time um pouco mais organizado do que foi em alguns jogos aí do Mineiro. Amanhã estamos de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!